Meus amores, tenho aqui comigo a revista Máquina Humana. E eu quero muito que você tenha conhecimento sobre a máquina humana, que somos nós, criação de Deus. E para a gente ter compreensão melhor sobre como funciona a máquina que Deus criou, hoje nós vamos conversar sobre o cérebro. O que será que acontece do ponto de vista da compreensão do que é o cérebro e seu funcionamento diante de transtornos psiquiátricos? Como é o funcionamento dessa parte da máquina que guarda o comando geral? Quer saber disso? Então fica com a gente, é sobre essa história do corpo, a saúde, especialmente focado no cérebro, que nós vamos conversar hoje. A minha convidada é médica e esse assunto, eu sei, vai despertar em você também um cuidado maior com a sua saúde. Desde agora eu te indico a revista A Máquina Humana, a fonte da cura. Descubra o segredo dos 8 recursos naturais. Saúde no prato, seu corpo precisa desinflamar. Corpo inflamado significa também, muitas vezes, o cérebro adoecido, a mente adoecida. Ao longo do programa você vai pegar ainda mais sobre como é esse funcionamento. Para você ter a revista Máquina Humana, basta você entrar em contato com a gente e pedir pelo 0 operadora 12 21 27 31 21, 12 21 27 31 21. Minha convidada de hoje, como eu disse, ela é médica, a doutora Viviane Guimarães. Bem-vinda, bom tê-la de volta. Obrigada, por aqui, tudo bem? Tudo bem, e você? Vivi, o que a gente já sabe sobre o cérebro? Eu já ouvi dizer que tem muito mais a se descobrir, que não sabemos tudo a respeito daquilo que é o comando geral, como eu disse. Mas o que se sabe sobre o cérebro? Olha, de fato, a gente não sabe muita coisa, né? Mas se você for pensar um pouco na história, no desenrolar de como que o conhecimento a respeito do cérebro se deu, tem alguns marcos que são importantes da gente falar aqui. Vou dar um exemplo, que é o de Phineas Gage. Já ouviu falar de Phineas Gage? Phineas Gage era um jovem de 25 anos que sofreu um acidente. Enquanto eles estavam fazendo uns trilhos de trem, houve uma explosão e uma barra de metal, de ferro, entrou no crânio dele, de 1 metro. E foi um milagre ele ter sobrevivido, né? Foi muito interessante ele ter sobrevivido e mais interessante ainda, que ele não só sobreviveu, mas ele mudou completamente de comportamento. Os relatos diziam que ele era uma pessoa dócil, que ele era gentil, que ele era educado. E depois do acidente ele se tornou um homem agressivo, um homem impulsivo, se tornou um homem até indecente. E esse acidente trouxe para a gente uma informação. Algumas partes do cérebro estão responsáveis por alguns tipos de comportamento. E não se sabia disso antes. Antes só se observava a anatomia. E depois disso, a neurociência tem agora a compreensão de que o cérebro ele é integrado, mas que algumas partes são responsáveis por algumas funções. Por exemplo, córtex pré-frontal, que é essa região da frente da cabeça, né, do cérebro, responsável pela volição, pela vontade, pela razão, pela tomada de decisão, por planejamento. E antes não sentia essa compreensão, se achava que o cérebro era ali uma matéria, uma massa que fazia o corpo funcionar, mas não se sabia muito bem como. Isso para a gente foi muito importante a respeito de como que funciona. É pela observação que a gente aprende como que funciona o cérebro, né? Tendo essas informações, então progridem os estudos de compreensão também, somado a isso, dos transtornos. E em termos de transtornos, se eu pensar, como é o funcionamento do cérebro quando nós falarmos sobre depressão, sobre ansiedade? Você falou de regiões específicas do cérebro com funcionamento específico sobre comportamento, decisão, vontade, enfim. O que nós temos de mudanças do ponto de vista do cérebro em face de alguns transtornos? Tem mudanças específicas em cada tipo de transtorno, né? Então, se eu falar de bipolaridade, tem um tipo de mudança, se eu falar de depressão, tem outro tipo de mudança, esquizofrenia, transtorno do espectro autista, mas eu posso falar de algumas mudanças que são gerais. Eu até trouxe algumas informações aqui. Quando você diz dessas mudanças específicas, a depender do quadro, também vê-se mudanças em regiões diferentes do cérebro? Sim. Bipolaridade, uma região do cérebro. Sim. E aí, se eu pensar depressão, ansiedade, que também está associado, né? Mas outros transtornos. Então, o cérebro não reage de uma mesma forma no que diz respeito a mudanças ou atividades diferentes da sua estrutura. É isso. Exemplo,
Na bipolaridade, a gente tem uma estrutura bem bonitinha, parece uma ervilha, que ela fica hiperreativa. E a amígdala, ela é responsável por reações de luta e fuga, e agressividade e impulsividade. Então, dentro do transtorno, como ela fica muito ativa, isso justifica os comportamentos de impulsividade. Não é incomum você ter um bipolar fazendo coisas agressivas e tendo um comportamento impulsivo, porque essa amígdala, ela está hiperreativa. Agora, na depressão, por exemplo, você tem uma atrofia, que é quando diminui o tamanho, né? Vai diminuindo o tamanho do hipocampo, que é uma região de memória. Por isso que uma pessoa que tem depressão, dificilmente ela se lembra bem das coisas. Dificilmente ela consegue tomar decisões de maneira assertiva. Por exemplo, você diz assim, fulano, você quer comer hoje fora de casa ou você quer comer aqui em casa? E aí a pessoa fica assim, poxa vida, não sei se eu quero... Não sei, e você pode interpretar como um desinteresse, mas não é um desinteresse, é uma dificuldade nas sinapses que ele tem e atrofia em algumas regiões cerebrais, inclusive na região pré-frontal. Uau! Bom, vê como é interessante que a gente tenha conhecimento do funcionamento do corpo, da fisiologia, e você pode dizer, mas isso é para os médicos, isso é para gente estudada. Estou lembrando a você de pedir a revista A Máquina Humana, que é justamente para você ter mais conhecimento do funcionamento do seu corpo. Quem escreveu é justamente alguém que é da medicina, a doutora Gisela, juntamente com a Teru Gouveia, apresentadora do Vida e Saúde, que é jornalista, mas com mestrado em saúde. Portanto, aqui tem muito conhecimento. Aquilo que a gente conhece melhor, a gente tem melhores condições de lidar também com o resultado das demandas advindas disso. Então, pede a sua revista pelo 0 operadora 12 21 27 31 21 e você vai saber ainda muito mais. Doutora, você traz algumas informações a mais sobre o funcionamento do cérebro. Pode discorrer. É legal a gente falar que quando queremos dizer sobre o funcionamento do cérebro, a gente também diz sobre o funcionamento do corpo. É verdade. Então, eu vou trazer uma informação que eu acho muito relevante, que é a respeito do eixo hipotálamo, hipófise e adrenal. O que é esse eixo? Hipotálamo, uma região do cérebro, hipófise, uma glândula que fica na cabeça, e adrenal ou suprarrenal, que são as glândulas que ficam acima dos rins. Esse eixo, ele funciona o tempo inteiro no nosso corpo, mas eu vou te dar um exemplo legal. Se você é assaltada, Darleide, na hora que você é assaltada, como fica o seu comportamento? Meu Deus, de medo, de susto. Como fica a sua voz? Trêmula, talvez. As mãos tremendo, né? Deve ser. Por ação hormonal, porque você acabou de liberar adrenalina e cortisol. Em pacientes que têm transtornos psiquiátricos, esse eixo ele também fica hiperativo e libera mais cortisol e mais adrenalina. Então, isso dá consequências crônicas, por exemplo, o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. A sobrevida, ou a expectativa de vida, na verdade, de um paciente bipolar é menor do que o da população geral, porque ele tem mais problemas cardíacos. E isso tem relação com a hiperativação desse eixo. Esse é um exemplo. Um outro exemplo é disfunção na tireoide. Tireoide é uma glândula que a gente tem aqui na região, né, do pescoço, que comanda todas as outras glândulas do nosso corpo. A gente tem receptor para o hormônio tireoidiano em todas as células do nosso corpo. E acontece que quando essa glândula funciona de menos, o humor fica alterado. Por isso que quando o paciente vem para a gente com sintomas de depressão, ele diz assim, eu não estou me sentindo bem, meu humor está caído, estou me sentindo prostrado, a gente tem que pedir exames de sangue. Porque se tiver uma alteração na tireoide, a gente precisa primeiro corrigir essa alteração para depois dizer se é ou não uma depressão. Foi feito um estudo chamado STAR-D, que ele é o estudo de depressão um dos maiores que já foram feitos na história. E eles perceberam que quando administravam o hormônio da tireoide, nos pacientes deprimidos, eles melhoravam muito. Então, o hormônio da tireoide tem grande impacto no humor da pessoa. Não é só uma questão de como estou levando a vida, como estou enfrentando os problemas, o que está acontecendo comigo. Tem toda uma questão orgânica acontecendo. Que interessante, né? E, de fato, há uma compreensão de depressão, por exemplo, ser algo ligado a trauma ou alguma situação em específico vivido agora, mais próximo do dia a dia, a perda importante de alguém ou de algo, uma mudança brusca, enfim, desencadeia uma depressão. Isso é o conhecimento geral para o dia a dia, entender a depressão. Mas quando a gente escuta você dizer
desperta-se nesse momento também uma verificação mais ampliada do que pode estar acontecendo, não somente do ponto de vista do que eu sinto aqui, mas de como o meu corpo está trabalhando a favor ou contra o meu bem-estar geral, né? Então, e muitas vezes não se leva em conta o funcionamento de uma tireoide diante de um desânimo, de uma tristeza, de algo que pareça somente uma tristeza. Mas está triste porque eu não sei, não aconteceu nada. Enfim, é olhar para esse corpo como um todo, não dá para fatiá-lo, né? Exatamente. Os neurotransmissores, por exemplo, porque a gente fala muito de neurotransmissores quando se trata de doenças mentais, porque é na cabeça. Eles são importantes também, muito importantes. Mas, como eu disse e repito, o que acontece no resto do corpo também impacta ali. Sobre neurotransmissores, a gente pode falar, por exemplo, de glutamato e dopamina em excesso na bipolaridade, serotonina em deficiência na depressão, por exemplo. A gente pode falar de noradrenalina em excesso na ansiedade. Então, a gente tem esses neurotransmissores disfuncionais nos transtornos. E por que isso é muito importante? Porque quando a gente sabe qual é o neurotransmissor, a gente consegue desenvolver drogas que atuam exatamente ali e conseguem neutralizar ou trazer de volta para a homeostase o que está acontecendo com essa pessoa, né? Só medicação vai fazer a correção desse desnível de neurotransmissores? O que está para mais, o que está para menos? Essa pergunta é muito boa. Muito boa, eu acho que é importante para quem está em casa. Porque muitas vezes a gente quer mascarar o transtorno psiquiátrico, né? A gente faz como se fosse um segredo. O médico falou que eu estou deprimido, então eu vou esconder aqui, vou só tomar o remédio esperando melhorar. Mas eu vou dar um exemplo do que acontece nesse corpo. A gente tem os neurônios eles não se encostam, né? Fica um neurônio e outro neurônio. Fica um espacinho entre esses neurônios. E como é que a gente faz para comunicar um com o outro? A gente tem a sinapse. A sinapse é essa comunicação entre um neurônio e outro. O que vai levar a mensagem de um para o outro são os neurotransmissores, que a gente falou aqui, serotonina, dopamina, glutamato, GABA e vários outros. Quando a gente libera a serotonina, por exemplo, ela é liberada aqui e ela te dá uma sensação. Você libera, você fica feliz. Você me deu um abraço, eu fiquei feliz, liberei ali serotonina, dopamina e tal. Num paciente que está deprimido ou está com um transtorno de ansiedade, essa serotonina que é liberada, ela rapidamente é recaptada, como se ela sumisse logo. O medicamento, que são os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, é um nomezão grande, mas para dizer assim, ele atua bem naquela serotonina para que ao invés de ela ser recaptada logo, para que ela suma logo, ela fique ali por um pouco mais de tempo. Mas note que não vai na produção do neurotransmissor. O que produz esse neurotransmissor? Exercício físico. Você comer direito, por exemplo, para você ter triptofano para fazer a serotonina. Não vai chegar diretamente no cérebro essa serotonina, mas vai ter um impacto. Então, são as coisas do seu estilo de vida que vão promover a produção desses hormônios, neurotransmissores, para que você consiga que o medicamento faça efeito. Se você só tomar o medicamento, vai ser muito frustra essa resposta, né? Viviane, nós fizemos um programa quando você ali conta do seu quadro em relação à bipolaridade. Sim. Foi muito interessante, as pessoas ficaram muito atentas ao que foi dito ali, especialmente pela forma como você passou a lidar, o fato de você dizer publicamente, de como médica, ainda assim com um quadro de bipolaridade, um transtorno, você, ao falar disso, ajuda muita gente, né? Justamente por ser médica. Para você, esse é o funcionamento para você manter o seu tratamento, os seus cuidados, inclui todo esse cuidado com alimentação, exercício físico, que diferença isso faz na sua vida? E trago isso novamente porque você fala disso, como eu acabei de dizer, nós fizemos um programa sobre isso, mas é muito significativo quando as pessoas deixam de ver o profissional apenas enquanto profissional que fala da teoria, mas também do estudo de casos clínicos, obviamente, mas quando passa por você diz assim, eu sei o que eu estou falando. E eu te acompanho e muitas vezes você está ali a cada manhã fazendo exercício físico, enfim. Isso faz a diferença na sua vida? Eu ouso dizer, Darleide, que é a diferença entre a vida e a morte. Uau! Se não for a morte literal, porque existe esse risco,
A diferença entre a vida e a morte em vida. Você pode estar vivo, mas vivendo como um zumbi. E eu, frente à doença, eu sofri tanto, mas tanto, 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 que eu falei assim, Senhor, eu não aguento mais. Ou eu preciso enfrentar isso e dar certo, ou eu não aguento mais. E aí eu decidi fazer tudo que está no meu alcance. Está no meu alcance fazer exercício físico. Está no meu alcance dormir cedo. Está no meu alcance comer bem. Está no meu alcance beber água. Está no meu alcance um monte de coisas. Então, todas essas coisas que estão no meu alcance, eu tenho feito. E eu digo para quem está passando por isso, para os meus pacientes, digo assim, não desista de tomar conta da sua responsabilidade. A gente quer transferir para o outro. Médico, esse remédio não funcionou. Você me deu o remédio errado, mas a pessoa não bebe uma água, não come uma fruta, não faz um exercício, entendeu? Então, assim, não é fácil. Tem vezes que eu vou me arrastando, mas eu vou, porque eu sei que aquilo ali vai produzir vida. E faz muita diferença, né? Reduzir açúcar, por exemplo. Uau! E você não quer retroceder ao sofrimento vivido durante tanto tempo. Nunca mais. Quando você não tinha essa consciência, né? Então, nunca mais. Você olha para lá e lembra do que você passou, você diz, não, eu vou me arrastando, mas porque o que eu vivi, eu não quero que se repita. Com certeza. Fica aqui, então, para você, mais uma vez, a oportunidade de você repensar. Eu lia durante e assisti, em algum momento, trechos de uma entrevista de um atleta que participou dos Jogos Olímpicos, o Noah Lyles. Ele diz assim, eu tenho asma, alergias, dislexia, déficit de atenção, ansiedade e depressão. Mas eu te digo que o que você tem não define o que você pode se tornar. Por que não você? Ele se torna um campeão quando a superação foi, de fato, para além dos diagnósticos. Vou repetir para você, um campeão olímpico. Ele diz, eu tenho asmas, alergias, dislexias, déficit de atenção, ansiedade e depressão. Mas eu te digo que o que você tem não define o que você pode se tornar. Interessante, né? Uhum. E verdadeiro, né? Absolutamente verdadeiro. E você está aqui também para confirmar isso, Amém. né? A sua história também passa por aqui. Então, Vivi, você explicava para a gente sobre o funcionamento do cérebro, explicando ali especialmente sobre as sinapses. Pode continuar. Tem um outro aspecto que é o aspecto de inflamação. Tem muita briga hoje sobre isso, se inflama ou se não inflama, mas assim, se você tem dúvida, experimente viver um estilo de vida anti-inflamatório, né? Com muitos vegetais, com esses hábitos saudáveis que a gente falou, você vai ver a diferença para o seu corpo e para a sua saúde. A gente sabe que nos pacientes que têm depressão, existe um aumento de uma substância chamada interleucina, ou interleucinas pró-inflamatórias, interleucina 6 especificamente, e TNF-alfa, é isso mesmo. Eu estou falando esses nomes assim porque eu sei que tem pessoas que assistem e gostam de pesquisar. E quanto mais a gente pesquisa, mais a gente se convence do que está acontecendo nesse corpo, né? Sim. Essas citocinas pró-inflamatórias são responsáveis por gerar os sintomas de tristeza. Então, vou te dar outro exemplo. Quando você, por acaso, pega uma infecção, uma gastroenterocolite, né? Uma intoxicação alimentar, você fica ali com diarreia, tem vômitos, passa mal, como fica seu humor? Mal. Triste, você não tem vontade de sair, passear, ir para a festa quando você está assim. Eles perceberam que nesses pacientes que têm a infecção, essas interleucinas estão altas. E aí começaram a ver pela primeira vez que existia motivo circulando no sangue para gerar tristeza. Essas interleucinas geram essa tristeza no paciente que está com a gastroenterocolite. Quando melhora, diminui as interleucinas, a pessoa volta a ter vontade de socializar. Na depressão, essas interleucinas estão altas, por isso que quem está sofrendo com a depressão tem dificuldade de socializar. A pessoa está deprimida, ela não vai querer sair, não vai querer ficar junto com outras pessoas por causa dessas interleucinas. E o que diminui essas interleucinas? Exercício físico, comer bem, dormir cedo, ter bons relacionamentos. Tudo isso que a gente sempre fala aqui repetidamente, né? Os 8 remédios que a gente costuma dizer. Então, tem uma inflamação associada a esse Sim. quadro depressivo. Sim. E essa inflamação, eu acho bonito de dizer isso, porque ela é uma inflamação que pode ser revertida, né? Uma das coisas assim que eu sempre tive dificuldade foi com açúcar. Sempre fui uma formiguinha. E sou filha de mineiro, né? Então a gente gosta de um negócio doce. Mas eu comecei a perceber, Darleide, depois do diagnóstico da bipolaridade, que quando eu comia muito doce, pouco tempo depois, eu experimentava algum tipo de episódio depressivo.
Eu nunca li nenhum artigo que dissesse assim, se comer muito açúcar, vai ter um episódio depressivo na bipolaridade. Mas estou falando da minha experiência pessoal. Como percebi isso, eu disse assim, então eu vou testar. Se eu não comer, vamos ver como é que eu fico. E, de fato, eu melhoro bastante. Então, agora, quando eu olho para aquela comida, eu não enxergo mais uma vontade. Eu enxergo um perigo para mim. E aí fica mais fácil eu não comer, entendeu? Tudo depende de como você olha, porque se você olha e você se vitimiza para tudo e diz assim, ai, coitadinha de mim que não posso dormir tarde e ficar com os meus amigos, coitadinha de mim que não posso comer o que eu quero comer, coitadinha de mim que preciso fazer exercício, não. Essa vitimização te coloca num lugar de sofrimento, que não precisa, na verdade, é um privilégio você poder tomar suas próprias decisões, não concorda? Sensacional. Vivi, então você diria que é possível que muita gente tenha um diagnóstico, ou mesmo que não tenha fechado um diagnóstico, mas ela se vê num quadro de ansiedade, depressão ou um outro associado a isso, que esteja diretamente ligado ao seu estilo de vida e não por conta de traumas, dores vividas, que, claro, né, machucam e em algum momento aquilo aparece como um transtorno por conta de memórias não tratadas, relações muito sofridas, como abuso, enfim, estas questões graves da história de muitos de nós. Mas há muitos quadros de transtornos relacionados ao estilo de vida por si só. Existe um CID. CID é o Código Internacional das Doenças, né? Que são problemas relacionados ao estilo de vida, à forma de viver. A pessoa está num episódio depressivo ou está num episódio de transtorno de ansiedade por conta da forma como ela está vivendo, e não por uma doença que está ali subjacente no corpinho dela. É interessante notar que nesses casos em que a pessoa tem um estilo de vida ruim, é como você colocar um peixinho saudável num aquário doente. Precisa sair daquele ambiente. Precisa mudar o que está acontecendo ao redor da vida para poder mudar. Não adianta você pegar esse peixinho e colocar em vários aquários doentes. Ele vai continuar sofrendo, né? Então, o estilo de vida faz toda a diferença. Uma pessoa saudável que começa a dormir mal, comer mal, sem fazer exercício, ela naturalmente vai desencadear uma doença, querendo ou não, daqui para frente, né? O que mais que eu preciso saber sobre o cérebro? Ó, muito legal essa saúde parte. mental? Muito legal essa parte aqui, que são sobre as neurotrofinas. O que são as neurotrofinas? São as substâncias responsáveis por fazer os seus neurônios ficarem bem. Eu gosto muito de um exemplo que o Dr. Renato Silva deu. Ele disse assim, é como se fosse um jardim, os jardins são os neurônios e o jardineiro são as neurotrofinas. O jardineiro é responsável por manter saudável, tirar a erva daninha, tirar o que está ali e manter saudável os neurônios. Na depressão, na bipolaridade e em alguns outros transtornos tem a diminuição dessas neurotrofinas, especificamente o BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro, que é ele que faz os neurônios se regenerarem, os neurônios ficarem saudáveis ali. Quando a pessoa tem a depressão, por exemplo, eu não disse que ela fica com o hipocampo atrofiado, tem dificuldade, tem alguns medicamentos usados de maneira crônica, e aí é importante falar isso porque às vezes a gente quer tomar um medicamento um mês e pronto, se dá alta, né? Mas tomados de maneira crônica, eles aumentam o tamanho do hipocampo por causa da ação do BDNF. Então o medicamento faz isso. Uma outra coisa que faz isso. E ok, é para isso. É né? para isso. Se estava atrofiado, a medicação vai reparar esse dano. Exatamente. Então, ok. Eu faço essa menção de dizer ok, porque é para reforçar a necessidade de, em muitos casos, ter esse acompanhamento com a medicação. E aí, porém, muita gente diz assim, mas doutor, eu vou tomar isso para sempre? Não, eu não quero tomar isso para o resto da minha vida. Mas você quer ter crises para o resto da vida? Você quer viver em sofrimento junto com os seus para o resto da vida? Se tem uma medicação, por que não? E são casos e casos, né? Tem Exato. casos que você toma de maneira crônica, tem casos que toma menos tempo, tem casos que realmente é para a vida toda, mas o que importa é que você fique bem, né? Quer saber uma outra maneira de produzir BDNF? Chuta. Só para dizer assim, eu estou aqui pensando em casos de bipolaridade, estou pensando em alguns casos específicos, né, de tomar essa medicação. Para a vida toda, né? Para a vida toda, né? Então, foi bem dito que você traz sobre a casos e casos. É certo. Mas lembrando que nós temos aqui sempre o cuidado, estamos trabalhando, vivendo a perspectiva de que você possa também cooperar com a reparação da sua saúde, tá bom?
Na bipolaridade, a gente não tem essa opção de tomar por menos tempo, é a vida toda mesmo. Mas em outros casos de depressão que não sejam causados pela bipolaridade, a gente às vezes tem a opção de tomar por menos tempo, né? A outra maneira de produzir o BDNF é exercício físico. E eu fico, assim, muito deslumbrada com isso, porque como pode uma coisa tão simples produzir algo tão grandioso? Né? Então, às vezes a pessoa diz assim, meu Deus, eu estou com uma doença que ela não tem cura, ou estou com uma doença crônica e eu não tenho o que fazer. Tem o que fazer. Você pode colocar um tênis e andar, não é? Você pode pegar a sua garrafinha, encher e beber. A gente estuda muito para chegar às conclusões mais simples. Que tem que fazer exercício, que tem que comer bem, que tem que, né, comer vegetal. Eu acho que essas são as principais que eu trouxe para a gente hoje a respeito do que acontece no corpo. Interessantíssimo. Qual é a nossa intenção? É que você tenha mais clareza sobre como é a relação do que acontece no seu cérebro, que é parte de todo o seu corpo, que há uma interligação e, sobretudo, que há sim mudanças na estrutura do cérebro que a gente precisa conhecer um pouco melhor para compreender o quadro que temos, não é? Se o seu caso é ansiedade, depressão, bipolaridade ou um outro, que você tenha a compreensão de que tem algo de fato acontecendo com o seu cérebro, repito, que está no comando central de todo o seu corpo, mas que você pode também auxiliar a que o seu corpo reaja e possa oferecer ao cérebro melhores condições de atuar, de se regenerar. Assim, Deus desejou que nós fôssemos cooperadores seguindo as suas leis. Deus nos criou, nos deu leis. Quais são essas leis? Leis do sono, leis da saúde, né? Sono, alimentação adequada. Não é possível nós querermos ter saúde nos alimentando de modo tão impróprio como tem sido. Seria como cometer a loucura de ter um carro que o funcionamento dele se dá à base de gasolina e não à base de álcool, mas você insiste em dar o combustível errado para o seu carro. Ele vai permanecer por quanto tempo em funcionamento? Ele vai, de fato, funcionar? Sorte nossa é que Deus Criador é tão perfeito, que fez uma máquina tão potente, que ainda aguenta os desgastes da vida e tantas vezes por não conhecer, por, de fato, ignorância mesmo. Eu não sei, não conheço. Eu aprendi assim, eu aprendi a comer açúcar, eu aprendi a comer com banha de porco, eu aprendi a comer muita carne, pouca verdura. Onde eu moro não tem salada, onde eu moro não tem fruta, o que que eu faço? Então, quando a gente conhece, aí nós somos levados a tomar alguma decisão. Cooperar com o Criador ou cooperar com o destruidor. A quem interessa que sejamos destruídos usando as nossas próprias mãos, nossa própria vontade, nosso próprio querer contra nós mesmos. A quem? É melhor seguir ao Criador, né? Então, liga pra gente no 0 Operadora 12 21 27 31 21. Eu tô aqui falando, segurando essa revista o tempo todo na mão, para lembrar a você que é disso que se trata. Você pedir a revista A Máquina Humana, esse manual de saúde para você. 0 Operadora 12 21 27 31 21. Vai pagar por isso? Não, os Anjos da Esperança, junto com a Novo Tempo, já providenciaram tudo para você. É só ligar e pedir, vai receber em casa, de presente, com muito amor, com muito carinho. E como diz o meu amigo Robson Aleixo, vai de graça não porque a revista vale pouco, mas é porque você vale muito. Beijo e até já. Meus amores amados, quem aí ligou para o 0 Operadora 12 21 27 31 21 e pediu a revista Máquina Humana, o manual de saúde para você? Está precisando ter saúde? Está precisando ter mais saúde? Você está doente, tem ido ao médico, feito um monte de exames, está tomando um monte de medicação, está doendo aqui, doendo acolá, um gemido daqui, um gemido da acolá. Vamos mudar isso aí? O que você acha? Ah, mas o doutor, mas fulano, cicrano, eu já fiz. Lembra da mulher que sangrou por 12 anos até que encontrou Jesus? Sabia que você encontra Jesus nos ensinos de Jesus compartilhado pelos seus servos? Se você considerar que Jesus atua nos levando ao conhecimento, e conhecimento tal oferecido por pessoas que estudam e que se submetem, sobretudo,
a conhecer de como o Criador planejou o que nós somos. Então, se eu fosse você, eu ligaria agora no 12 21 27 31 21 e pediria a Máquina Humana, o manual de saúde para você. E viva bem, viva feliz, tenha muita saúde. Minha convidada de hoje é médica e nós estamos falando sobre o funcionamento do cérebro, para a gente levar em conta que diferentes regiões do cérebro são ativadas diante de alguns transtornos psiquiátricos, mas que todo o corpo, em conjunto, sofre ou se beneficia com aquilo que nós tomarmos de decisão para beneficiá-lo. Doutora Viviane Guimarães. E é um mistério, assim, não um mistério, mas assim, carrega muitos segredos o funcionamento do cérebro, Sim. né? Apesar de que muito deles, claro, já é desvendado para quem é médico, por exemplo, quem estuda o cérebro, os neurocientistas, enfim, isso é muito bom. Mas eu gosto quando você traz o conhecimento, mesmo que usando algumas nomenclaturas, mas como você bem disse, para despertar o interesse de alguém que queira pesquisar, mas isso dá um norte importante para a gente, né? E aí, tendo aqui em vista algumas das perguntas pensadas para trazer de você, existe uma forma padrão de se tratar as doenças no conjunto mental? Olha, da lei de falta a gente fica doido, porque quando a gente vê, por exemplo, PET scan de 2 pacientes com depressão. PET scan é aquela, vamos dizer, aquele exame né? de imagem. Exame de imagem. Você vê o paciente deprimido com aquela região hipoativa e o outro deprimido com a mesma região hiperativa, os opostos, na mesma doença. Aí você fala, como pode, na mesma doença, um estar de um jeito e o outro estar de outro? Então, assim, a gente precisa individualizar o tratamento. Na mesma doença, a que fica ativada é na hiperatividade. Você tem uma depressão. Depressão. Duas pessoas com depressão. Ok. Aí a gente quer avaliar, por exemplo, o hipocampo. Tá. Das duas. O hipocampo em uma vai estar hipoativa, vai estar funcionando de menos. O hipocampo em outra pode estar hiperativa. Como assim, Vivi? Essa é a pergunta que a gente precisa responder. Então, assim, o tratamento, ele tem que ser individualizado. Mas existe, de certa maneira, um padrão, porque eu não posso tirar da minha cabeça a forma de tratar o paciente. Eu tenho que fazer baseado em evidência científica. Então, Darleide chega para mim no consultório, eu vou te dar um medicamento, eu tenho que saber que esse medicamento funciona para a depressão. Então, foram feitos estudos mostrando que funcionou para depressão com milhares de pessoas. Então, é seguro eu te dar esse remédio, entendeu? Então, tem um padrão, mas a gente tem que individualizar. Exemplo, depressão. A gente vai fazer mudança do estilo de vida, a gente vai tomar os antidepressivos e a gente vai fazer terapia. Essas 3 coisinhas são muito importantes. Aí, te dei esse tratamento, mas você passou mal, te dei a fluoxetina. Você passou mal com a fluoxetina, ficou com náusea, não se deu bem. Aí eu vou mudar e vou te dar a sertralina. Aí você vai conversar com a sua vizinha, que diz assim, mas eu também estou tratando depressão e a minha depressão está tratando com fluoxetina. Por quê que é diferente? Porque a gente precisa individualizar. Então, há uma padronização e, ao mesmo tempo, há uma individualização. Por isso que também, às vezes, dá-se de fazer trocas de medicação, né? Com certeza. Que vai individualizando. Não, essa não funcionou, aquela outra não. E até que acerta. A dosagem é justamente para encontrar para aquele indivíduo o tratamento mais Melhor adequado. funciona. Não é que o médico seja ruim, não é que ele tenha sido inadvertido a passar aquela medicação, é a reação do indivíduo frente à medicação. Não sendo interessante, não funcionou bem, vamos então procurar uma outra. Funciona de modo geral assim. Mas não tem um remédio para cada tipo de depressão. Não. É como você, por exemplo, medicar um paciente na veia para náusea com um medicamento e um quer sair correndo e o outro quer dormir. Tem alguns que querem literalmente sair correndo com a mesma medicação que o outro faz dormir. Então, depende muito da pessoa, né, do caso específico. Muito bem. O que mais? Sobre a padronização do tratamento, eu acho que é importante a gente só ter em mente que não dá para ficar desejando ter o tratamento do outro. Ah, tá. Porque falamos sobre isso, mas para conscientizar quem está em casa de que, assim, se você ficar comparando o seu tratamento com o do outro, você só vai gerar frustração e desconfiança do tratamento que está sendo feito para você. Isso não é bom. O paciente ele tem que estar seguro do que ele está fazendo, seguro do tratamento que está sendo feito, seguro do medicamento que está sendo dado. E se ele acaba caindo nessa comparação, isso faz mal para o tratamento dele. Muito bem. Com você aí de casa, como é? Costuma lidar bem com o assunto medicação, tratamento? Ei, você aí.
As pessoas à sua volta têm pedido para que você procure ajuda, para que você vá ao médico. Se precisar tomar medicação e você tem pavor dessa ideia, não cogita essa possibilidade. Por quê? Que pensamento rígido é esse? Que crença equivocada é esta? Significa que você vai ter que tomar remédio para o resto? Por quê? Agora, se você não quer fazer um tratamento por esses moldes, mas se for bipolaridade, como é que você vai fazer? Ah, mas eu não quero. Mas e a bipolaridade? Como é que você vai lidar? Aí, do outro lado, você tem aqui, olha, algo que é da sua responsabilidade. Ah, eu não quero tomar remédio. Vai fazer exercício? Então se comprometa. Vai mudar os hábitos alimentares? Se comprometa. Vai cuidar em dormir adequadamente, às horas certas e especialmente começando a dormir mais cedo? Precisa se comprometer. Não quer remédio, não quer comer direito, não quer dormir, não quer mudar, não quer fazer. E quer o quê, gente? Quer o quê? Vai parar onde? Aí a família fica aquela confusão, aquela tristeza, mal-estar, e você irritado, irritada, cansado, quer morrer. Que isso? Então precisa ter autorresponsabilidade, não dá para ser diferente. Ou você se responsabiliza, ou você se responsabiliza. Porque não tem outra chance para você, não tem outra coisa a fazer bem feito. É isso que tem que ser feito, tá bom? Minha sugestão, de novo, hoje eu tô que tô, né? Só lembrando para você, porque o tema tem tudo a ver e eu sei que você está aí resistindo, até mesmo a pegar o telefone e ligar pra gente. Ou você pode até mandar o WhatsApp, eu vou facilitar a tua vida. Porque olha, tu tá me dando trabalho, hein? 0 operadora 12 982444449 é o WhatsApp. Só para você não, até que eu ligue, eu vou falar com alguém, aí fazer um cadastro, não sei, nem 5 minutos, já estaria tudo pronto. Não tem que pagar, é só você realmente se responsabilizar. E aí, vou te dar então essa colher de chá, tá? 982444449, que é o nosso WhatsApp, tá bom? WhatsApp. Doutora Viviane, porque às vezes é o pessoal resistente aos cuidados, sim, né? Sim. Os cuidados médicos. Só gera sofrimento para si e para os outros, né? Apesar de que tem gente que quer um sofrimentozinho para contar. Para poder domesticar. Não é? Não é você aí, não estou falando com você, não. É um povo que nem está assistindo a gente. Que assim, quer ter uma doencinha para chamar de sua, né? Para justificar seus malfeitos, a sua... Enfim, tem. O que eu vou fazer sem minha doença? Não vou ter o que contar para as pessoas, não vou ter um post para fazer, eu não vou ter essa roupa para eu usar, minha roupa de depressão, minha roupa de ansiedade, minha roupa de, enfim, o que seja. Você gosta dessa roupa? Você não gosta, então vamos trocar de roupa. Entendeu? Uma roupa mais bonita, mais colorida, mais leve. E começa ali, pelo tratamento. Doutora, o que são os genes e qual a importância deles na manifestação das doenças? A gente fala das doenças genéticas, não sei o quê. Que trem é esse de genética? Tu que é mineira? É o seguinte, dentro de cada célula, a gente tem um núcleo. Dentro do núcleo, a gente tem o DNA. O DNA está todo condensado num formato de X, assim, que é o cromossomo. Quando você pega esse cromossomo e você desmembra ele, vai desmembrando, você chega até 1,5 metro, 2 metros de comprimento. Um cromossomo. Um cromossomo. De tanta informação genética que tem ali. Se você dá um zoom, você vai chegar numa estrutura helicoidal, assim, dupla hélice, que é aquele DNA que todo mundo conhece, bonitinho, né? Cada região parece desse um espiralzinho. parece um espiralzinho. Cada região desse DNA é responsável por dar uma informação. E essa região é um gene. Então, exemplo, essa região aqui fala que meu cabelo vai ser cacheado. Essa região aqui fala que meu rosto vai ter esse formato. Essa região, e cada região vai dando um formato. Aí a gente tem o mapeamento genético, quando a ciência consegue pegar, desmembrar esses cromossomos, ver a informação genética e dizer, esses são genes responsáveis por tais e tais e tais características e também por tais e tais e tais doenças. Eu vou te dar um exemplo de um gene que eu achei sensacional. Ele se chama ANK3. Esse gene ANK3 na bipolaridade, ele é hiperexpresso e ele é responsável pela necessidade de novidade. É por isso que o bipolar, ele começa a fazer 1000 projetos. Ele compra 1000 roupas, ele quer trocar de parceiro o tempo inteiro, quando ele está em crise, né? Porque esse gene é hiperexpresso. Então, o comportamento, ele é herdado. O comportamento não é só da pessoa. Se você vem de uma família muito bem-humorada, a chance é que você também seja uma pessoa bem-humorada, né? Os transtornos, por exemplo, do espectro autista,
eles têm uma alta herança genética. Então, exemplo, se tiver alguém na sua família, de parente de primeiro grau, com o transtorno do espectro autista, a chance de você desenvolver é 50 vezes mais proeminente ou 50 vezes maior do que você desenvolver na população em geral. Na bipolaridade, se eu tenho um parente de primeiro grau com a bipolaridade, a chance é de 15% de desenvolver. Na ansiedade, a carga genética é de cerca de 30% a 40%. Então, eu quero dizer isso para que as pessoas vejam que não é simplesmente uma questão de vontade. Eu estou passando pela depressão, estou passando pela ansiedade, estou passando pela bipolaridade, mas eu vou me esforçar e vou resolver tudo. Não é bem assim. Você vai resolver muita coisa, mas você não tem como resolver tudo. Aquilo ali está em você. E aí tem uma notícia boa, que é a epigenética, que é o conceito de que você não é refém da informação genética que você está carregando. Então, por exemplo, tem um gene, deixa eu falar o nome dele aqui, que eu até anotei. O gene, não tem o nome dele, mas ele está no cromossomo 4 e 5, e é o gene do receptor GABA. Ele mostra como que é a chance da pessoa ter adicção a drogas. Se a pessoa tem esse gene expresso, a chance de ela usar uma droga e ficar viciada para o resto da vida é muito maior do que quem não tem. Ela é mais propensa a isso, né? Mas significa, então, que ela é refém disso e agora ela não pode sair das drogas? Não significa, porque tem a epigenética. Ela pode mudar a informação genética de acordo com aquilo que ela faz. Então, por exemplo, eu torço e peço a Deus de que, se um dia me permitir ser mãe, a informação genética que eu passe para os meus filhos seja diferente da que eu recebi. Que a bipolaridade tem uma força menor do que teve para comigo, do que teve para com os meus pais e assim sucessivamente, né? E como isso seria possível? Para a gente reforçar parte do que já foi dito. Então, eu nunca falei aqui, né? Mas exercício físico, a alimentação saudável, dormir cedo, todos esses hábitos, os 8 remédios que a gente sempre fala aqui, são essas as coisas que fazem a diferença na genética. Simples assim. Você desarma uma genética para a próxima geração. Você usou uma expressão boa, porque a gente gosta desse exemplo assim. A genética te dá a arma, mas quem puxa o gatilho é você e os seus hábitos, né? Pode até ter a informação, mas não significa que você tem que expressar aquela informação do jeito que ela está lá. Ela vai chegar para a próxima geração, para a prole, para as crias... Diferente. Diferente, já desarmada, né? Um teor menor. Você acredita? Olha só. E do contrário também é verdadeiro. Se eu reforço, se eu estou aqui reforçando essa genética, contribuindo para que essa genética se fortaleça, ou seja, que ela seja preponderante, oferecendo para mim mesma um ambiente inadequado, eu então fortaleço, dou ainda mais munição para essa arma e vai chegar na minha prole até mais difícil do que foi para mim. Né? Pode acontecer. Pode. Se eu desarmo daqui, eu posso também reforçar essa arma e ser ainda mais prejudicial para os meus filhos, passando de geração em geração aquilo que nós deveríamos ter trabalhado com toda a nossa força para ser diferente para quem nós amamos, né? Que mais? Acho que tudo que a gente faz tem consequências, mas isso é uma boa notícia. Porque se eu me esforço para fazer alguma coisa em prol da minha saúde, em prol das pessoas que eu amo, eu vou ter algum resultado. O meu corpo reage, né? É muito ruim quando o corpo não reage. Mas se você tem um corpo que é reativo, um corpo que responde àquilo que você está propondo, que notícia boa. Agora, Vivi, se nós pensamos depressão, porque é o clássico, né, do dia a dia, a depressão, a ansiedade, a bipolaridade também é muito comum. Aí você diz sobre os hábitos de vida saudáveis. Dormir, mas alguém em transtorno vai ter dificuldade natural para dormir. Vai ter dificuldade natural para fazer exercícios. Ou seja, o que funciona, o que seria o recurso para resolver ou para auxiliar no enfrentamento da ansiedade, depressão, enfim, é justamente aquilo que o indivíduo hoje está com pouca habilidade, com baixa habilidade para ativar. Como é que faz isso? Tem momentos e momentos, né? Se a pessoa, por exemplo, ela está num episódio depressivo grave, a gente não vai dizer para ela levantar e fazer um exercício físico, mas a gente vai dizer para ela comer vegetais, por exemplo, que é o que está no alcance dela naquele momento. Mas se a pessoa já está ali num episódio depressivo moderado, leve, ela pode fazer uma caminhada, mesmo que faça pouco. Às vezes acontece comigo,
de eu entrar no episódio depressivo e eu sinto que meu corpo está doente. E aí eu falo assim pro meu personal, não estou conseguindo. E ele falou, tudo bem, a gente vai fazer um alongamento. Perfeito. Só que você vai fazer, você vai se esforçar naquilo que você pode com aquilo que você tem. O que a gente só não faz é desistir, entendeu? E não é um papo motivacional simplesmente, é uma questão de vida ou morte. Faça o que está ao seu alcance, porque isso faz toda a diferença. E se você não está conseguindo, ó, eu estou nesse estado aqui, o que eu posso fazer? Sempre tem algo que você pode fazer de acordo com as suas forças naquele momento. Se expor ao sol é um outro recurso natural importantíssimo, né? Qual a relação do sol com o bem-estar e o próprio funcionamento do cérebro? Olha, o sol tem muitos benefícios além da própria luz, né? Mas na bipolaridade, por exemplo, os pacientes são menos sensíveis à luz e à escuridão. Não é sensibilidade no nível de enxergar, é sensibilidade no nível de responder hormonalmente. Então, por exemplo, coloco o Darleidezinha para deitar, para dormir no escuro. Logo você começa a produzir melatonina. Aí me coloca lá para dormir no escuro. Eu vou demorar uns 75 minutos a mais do que você para poder produzir a melatonina, porque meu corpo é menos sensível à produção da melatonina. Quando a luz ela é bem exposta, você fica em contato com a luz, você produz à noite a melatonina melhor. Ou seja, amanheceu, abro a janela, me exponho à luz, eu me exponho à luz do sol, à luz do dia, especialmente se for o sol, né? Essa luz vai já produzir em mim, pela luz que entra pela minha retina, ela vai chegar ao meu cérebro e fazer o meu cérebro trabalhar ao longo do dia para que eu tenha uma melhor qualidade de sono à noite. Já tem um primeiro impacto nesse sentido Totalmente. também. Expor um paciente deprimido à luz é uma das melhores coisas que a gente pode fazer. O paciente que está deprimido, ele quer ficar no quarto escuro. A gente fala, não vai. Pega a pessoa, leva no sol, faz a pessoa tomar 15 minutinhos de sol na hora que acordar. Principalmente se for na primeira hora que acorda, o efeito ainda é mais benéfico. E vai ser benéfico na hora e também na hora de dormir, que a melatonina será melhor produzida porque tomou sol de manhã. Entendeu? Captou a ideia? Assim. Simples assim. Simples assim. Aquilo que Deus nos deu como recursos para a manutenção da vida. Olha só, Deus é lógico, Deus é inteligente, obviamente, Ele é a sabedoria. Quando Ele cria o homem, quando Ele cria o ser humano, Ele cria também meios para que a vida permaneça e nós precisamos voltar a esse conhecimento, a esse princípio de que o Criador não somente criou e nos largou, Ele criou e nos deu instrumentos para que, usando tais instrumentos, nós tenhamos vida e vida em abundância, de fato. Então, temos sol, tá? Há momentos, há tempos, estações em que o sol vem com menos frequência, mas o Brasil é super privilegiado. Há países em que o sol não tem a mesma frequência que tem aqui, em termos de aparecer, para que nós possamos usufruir do benefício do quentinho na pele, e as pessoas ali têm mais depressão, têm mais ansiedade, justamente a falta deste sol. Nós temos. Então, criatura, abre a janela, se expõe, põe a cara no sol. Ai, mas é minha manchinha. Melhor uma manchinha, mas com um sorriso, revitalizando a alma, encontrando vida nos recursos que Deus deu. Ai, mas é muito caro, doutora. 2 litrinhos de água, 2, 3 litros de água, a depender do seu peso e altura. Que mais? Um movimento. Menina, anda, desce escada, sobe escada, faz alguma coisa, criatura. Ninguém aguenta mais essa história de, ai, eu não posso, ai, eu não consigo. Consegue, alguma coisa consegue. Não pode exercício? Faz um alongamento. Até o gato alonga. Como é que o gato sabe alongar e tu não sabe? E às vezes a pessoa se sente perdida também, né, Darleide? Ela diz assim, é muita coisa que eu tenho que mudar, minha vida está muito bagunçada. Eu sempre digo, escolha uma coisinha. Não é? Começa a fazer um exercício, escolhe o exercício. Ou começa a beber mais água, mas começa alguma coisa que vai fazer diferença, né? E confiar em Deus, né? Eu acabo de falar sobre o Criador, princípio da nossa crença, é justamente saber que nós não viemos de qualquer lugar, nós viemos das mãos de Deus. E a gente ter confiança de que Deus quer que tenhamos saúde. E quando a gente pensa em que Deus nos quer saudáveis, a gente pensa no milagre.
Não, Deus, o milagre já é a vida. Você nascer, nós vivermos, já é um milagre. Agora, eu lembro sempre daquele homem que Jesus curou, depois de ele passar 38 anos aleijado e esperando milagre, esperando milagre, esperando milagre. Aí um dia o Criador na terra aproxima-se dele, diz: homem, o que você quer? E aí o homem conta uma história, a genética, estou aqui eu, né? A genética, minha família me abandonou, ninguém me joga na água, enfim. Você vai contar a sua história, a sua narrativa, como ele contou a dele. E pobre de mim, coitado de mim. Jesus Cristo diz: levanta e anda, ele toma o leite, sai andando, você conhece o resto da história. Mas um dia Jesus vai encontrá-lo no templo e o próprio Jesus se aproxima dele e diz assim: cuide para que não te ocorra coisa pior. Ou seja, não volta à velha vida, não volta às velhas práticas, não volta aos mesmos pensamentos, às mesmas crenças. Daqui para frente, você é responsável por manter-se no milagre que eu te entreguei para que você viva. Ah, milagre, aí volta tudo de novo. Amanhã tá na pizza, no refrigerante, e no doce, no bolo, e a confusão, e na massa, e dorme lá pelas 3 da manhã. Cadê o milagre? Não, gente, não é assim que a banda toca, né? Doutora, parece que a gente está caminhando para o fim, tá? O que não dissemos que você pensa ser muito necessário dizer sobre o tema? Eu acho que se a gente levar a sério a Bíblia, o nosso sofrimento vai diminuir, porque a Bíblia já diz há muito tempo que o corpo e mente são uma coisa só. Até o pastor Robson disse assim: qual a relação da mente e do corpo? Ele disse assim: qual a relação da clara com a gema? É tudo a mesma coisa. Ovo, é corpo. É ovo. Quando você entende que existem coisas acontecendo neste corpo que está padecendo, que está doente, você deixa de produzir violência, deixa de subestimar as doenças da mente, né? A gente está caminhando para uma geração que está valorizando mais isso e tentando entender melhor, mas ainda há muito sofrimento desnecessário. Eu acho que quando a gente se apega à palavra de Deus, a gente deixa de sofrer desnecessariamente. Procura fazer alguma coisa, procura tratamento, procura ser motivo para a glória de Deus. Perfeito, perfeitamente. Olha só, quando a gente leva em consideração como Deus nos criou perfeitamente e o que foi o resultado do pecado que nos trouxe até aqui com tantas mazelas, nós bem sabemos que mesmo com todos os cuidados que nós tomarmos, nós estamos no mundo que tem o ar contaminado, que tem as águas contaminadas, porque nós vivemos o resultado do pecado. Nós somos afetados pelo pecado. O que a gente precisa ter em mente para isso? Pedir as misericórdias de Deus. É pela misericórdia de Deus que nós vamos conseguir vencer. Quando nós estamos tão debilitados, sozinhos, de nós mesmos assim, tão debilitados, tão fracos, que se nós pensarmos em fazer o que precisa ser feito com as nossas próprias forças, não teremos tais forças. Nós somos dominados pelo apetite, nós somos dominados pela preguiça, nós somos dominados muitas vezes pelo desânimo, pela doença, pelos transtornos. Nós vamos precisar das misericórdias de Deus. Então, para você é muito desafiador, é muito difícil, para algumas pessoas mais, para outras menos, mas para você é muito difícil lidar, por exemplo, com apetite, lidar com, enfim, as questões que envolvem o seu bem-estar, tomada de decisão. Busca as misericórdias de Deus. Clama a Deus para que Ele te dê fortaleza e se ponha no propósito de fazer a diferença. Nós vivemos falando da superação, de como é linda a história de fulano, cicrano, mas e a sua história? Tanta coisa na vida você já superou. Agora, no que diz respeito a mudanças profundas, se fizermos com a nossa própria força, vai dar 2, 3 dias, uns dias aí, depois tudo de novo. Então, a gente precisa começar pela graça de Deus. Olha só, a mensagem de saúde é a mensagem de graça, da graça de Deus. A mensagem de saúde, do cuidado, de você ter essa autorresponsabilidade, de tomar as decisões certas e executar o que precisa ser executado, é em resposta à graça de Deus, à misericórdia de Deus, que nos quer regenerados, nos quer saudáveis para cumprirmos o propósito. Nós somos filhos de Deus, servos de Deus, tem um mundo que precisa conhecer do amor de Deus. O mundo quer ver em nós o brilho de Deus. Então, se estamos apagados, se estamos tristes, cansados, sobrecarregados, doentes, vem a mão do Senhor e nos levanta. E você assume
o chamado de Deus e prossegue, segura na mão de Deus e vai, como diz a canção. Segura na mão de Deus e liga pra gente no 0 operadora 12 21 27 31 21 e pede a sua revista A Máquina Humana, a fonte da cura. Descubra o segredo dos 8 recursos naturais. Tem saúde no prato, tem exercícios, tem muito mais para você. Vivi, muito obrigada, viu? Um prazer ter você por aqui. Obrigada, Darleide. Deus te abençoe. Amém. Nos encontramos aqui na semana que vem em mais um consultório de família. Beijo para você, obrigada pela companhia. Amo estar com você. Um beijo e até o próximo encontro por aqui. Lembre-se, Deus é teu ajudador. Deus é teu conselheiro, mas sobretudo Ele é teu Salvador. Cristo Jesus é teu Salvador. Leve a Ele as suas questões, a sua vida, a sua alma e receba dele graça e poder. Até semana que vem. Beijo.